Boa tarde, Carlos Tramujas da Bonsai do Campo, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Acer burgeriano e o outono, né? Nessa época, as plantas caducas como o Acer, elas sofrem uma mudança aí no seu metabolismo, a seiva praticamente deixa de circular e a planta se prepara para entrar em dormência. Veja a seguir o que é que nós vamos fazer com esse Acer. Como vocês podem ver, ele já está aí com menos folhas, ele já perdeu bastante folhas, porque aqui o nosso outono está bem forte, né? Nas últimas 2 semanas aí entraram 2 frentes frias aí importantes, e então eles vão perdendo a folha. Muitas que estavam vermelhas aí mais alaranjadas acabaram caindo. E esse é um Acer que ele já foi conduzido e já sofreu diversas intervenções. Ele foi formado praticamente no campo, né, através de podas, de seleção de galhos, mas agora é o momento de eu acertar um pouco a estrutura dele. Poderia fazer isso mais tarde? Claro que sim, poderia esperar cair as folhas, mas nesse momento aqui, você pode eliminar as folhas sem problema, porque você mal toca e elas já caem. O Acer já entrou nesse processo de eliminar aí todas as folhas. É diferente quando você faz uma desfolha num momento inoportuno, quando estamos no começo do outono. Então o receio é devido ao quê? Que eu venha fazer essa desfolha aqui, e que a planta consiga ainda ter um pouco de energia para que solte uma brotação nova, e essa brotação nova não vai se desenvolver com a entrada do frio. Então, claro, brotos novos, tenros, frentes frias e as geadas poderiam queimar essa brotação. Mas aqui não, eu estou só eliminando essas folhas porque elas já saem, inclusive, aqui com muita facilidade, né? Já o outono que chegou, a mudança, né? Vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tenho um Acer palmatum ali, muito bonito, que já está com a sua coloração máxima, né? Um vermelho vivo, esplendoroso. E aqui eu vou eliminar essas folhas para a gente poder ver esses galhos aqui, né? Que foram selecionados aí durante o verão, e inclusive eles foram aramados, né? Eu não retirei os arames porque eu queria que eles realmente ficassem aí na posição. Então agora eu vou retirar essas folhas para que vocês vejam efetivamente como é que nós estamos, como é que esses galhos estão nesse momento, né? Se o arame já marcou ou não, e aqui eu vou tirando pouco a pouco, eu posso eliminar até com a mão, não precisa ser com a tesoura, porque as gemas já estão bem maduras, ó, e as folhas saem aqui com muita facilidade, né? Eu só estou aí adiantando em alguns dias esse processo natural de perda de folhas aí nas árvores caducas, ó. Apenas para que possamos ver melhor essa estrutura e que eu possa corrigir alguns problemas que ela tenha. Eu vou acertar também essa questão do líder, né? Do novo líder que foi deixado aqui há um tempo atrás. Eu vou explicar também um pouco sobre isso. E aqui nós temos o nosso Acer agora completamente desfolhado, né? A gente consegue ver aqui a base do tronco. E eu vou aproveitar, ó, e já vou eliminar também essas ervas daninhas aqui, que prejudicam até que a gente consiga enxergar melhor esse tronco ionebário aqui dessa árvore.
Esse lote de Acer aqui, ele é muito bom, fazem já muitos anos, né, que eles vêm sendo trabalhados no campo e depois, posteriormente, em potes também. E limpando aqui vocês vão poder enxergar melhor. Você aí poderia deixar essas folhas caírem naturalmente. Nós aqui, como temos muitos Acer, nós começamos esse processo já agora, para que a gente consiga dar conta do recado, né? Temos muitas tarefas aí fazer durante o outono, né, e o inverno. E olha que beleza. Eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês, mas é importante que vocês entendam, né, esses critérios aí que fazem com que um Acer tenha o seu destaque, né, que ele seja valorizado. O primeiro deles com relação a essa conicidade do tronco, né? Nós temos que tentar fazer com que o diâmetro do tronco vá reduzindo suavemente em direção à copa da árvore, né? E isso muitas vezes se torna difícil, porque nós devemos fazer muitas podas aí radicais, né, como foram feitas aqui nessa planta, mudando o sentido dos galhos, inclusive com algumas cicatrizes ainda estarem aí a caminho de se fecharem, né? É um processo natural. As árvores caducas normalmente cicatrizam com uma certa facilidade, mas é importante que a gente estimule. Como eu comentei com vocês, existem alguns padrões aí para que a gente possa fazer uma avaliação das plantas, né? Agora um pouquinho mais de perto, vocês começam a perceber aqui que é um Acer aí com uma base muito grossa e que essa mudança de conicidade aí em direção ao ápice torna ainda essa árvore mais potente. Ela assume características aí de árvores aí muito velhas na natureza, e isso chama muito a nossa atenção, né? O nebare dela, todavia, não está definido, porque temos esse lado aqui ainda para descobrir as raízes aqui que vocês podem ver que não aparece muito. Desse lado, sim, tem uma raiz boa aqui. E esse Acer, ele foi formado através das podas radicais, né? Eu acho que aqui vocês conseguem visualizar que existe ainda uma cicatriz. Foi cortado aqui, foi deixado crescer para esse lado e aqui foi feito um outro corte. Vou mostrar para vocês que aqui existe uma cicatriz grande aqui nessa mudança de direção, porque o galho de crescimento mais forte subia nesta direção aqui, ó, né? Como ele foi cortado, nós selecionamos um novo broto, um novo galho aí para assumir esse ápice, né? Então essa troca de líder, ela é muito importante no cultivo das árvores para que você consiga criar justamente este efeito. O tronco ele começa muito grosso e vai afinando à medida em que caminhamos ao longo do tronco em direção ao ápice. Pois muito bem, é um Acer aqui que é bem bonito, né? Nós vamos ter que fazer uma seleção e aqui nós podemos aí fazer algumas coisas por ele, né? Eu vou pegar uma escovinha de aço para que a gente possa iniciarmos essa limpeza que é importante que nós façamos aí durante o outono e inverno aí nas nossas árvores caducas, né? Como uma maneira aí preventiva de evitarmos a entrada aí de fungos, por exemplo, através das reentrâncias, através das cicatrizes que não são limpas aí adequadamente.
Aqui vocês podem ver que ele tem uma casca que se solta um pouco e que nós devemos eliminá-la, né? Nós podemos até raspar um pouco essa casca dele sem ferir demasiado. Vamos eliminando e tirando essas cascas aí que estão levemente soltas, porque é importante que a gente faça essa limpeza com mais detalhamento. Vocês podem ver como isso aqui vai sendo removido, né? E aí a gente consegue enxergar melhor e, inclusive, poder fazer as intervenções aí com maior segurança, visualizando aí partes que ainda não cicatrizaram direito. E esta raspagem, né? Normalmente a gente faz aí no outono e no inverno, onde a casca já está bem madura, porque assim nós não ferimos o câmbio, que é essa camada mais fina que está logo abaixo da casca. Então vamos fazendo uma limpeza aqui. E além de usarmos, como eu aqui, que utilizo, né, o canivete aqui para ir raspando e melhorando o aspecto desse tronco velho aqui, desse Acer, ó, aqui vocês podem ver que existe uma cicatriz aqui que já foi completamente fechada, né? Você, à medida em que começa a prestar atenção aí no seu tronco, você começa a entender melhor a sua história. Aqui, nessa parte frontal, aqui também, existia um galho que foi cortado aí aproximadamente há 7 ou 8 anos e que a cicatriz já se fechou por completo. Você consegue ver apenas um traço aqui, que é o resíduo que ficou da lembrança desse galho. Vou mostrar essa cicatriz agora, que foi uma das últimas aí que foram feitas. Vocês podem ver ainda aqui que existe um resíduo ainda de pasta cicatrizante, mas que ela já trabalhou muito bem, né? A casca, ela já praticamente fechou o corte. Ficou uma pequena depressão aqui, mas que com o passar do tempo também vai ser preenchida. É importante aqui, nesse caso, até ferirmos um pouco essa cicatriz aqui em volta aqui do nosso corte, para que isso venha a estimular aí a formação de uma nova casca, né? Vamos utilizar aqui também uma escovinha de aço, né? E devagar, ó, nós podemos inclusive passar também ao longo do tronco, para que dessa forma a gente vai eliminando aí os resíduos de líquen, de musgo, de sujeira, né, que ele vai acumulando aí ao longo da fase de crescimento, e aonde esse tronco está aí completamente coberto pelas folhas muitas vezes, né? Então, assim, você escovar o seu tronco com cuidado faz parte desse processo. Vocês podem ver que essa cicatriz aqui, ela ainda não foi fechada, né, completamente, mas ela está a caminho. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou retirar esses resíduos aqui de casca, né, para que eu possa deixar esse tronco aqui mais limpo. E como vocês podem perceber, ainda existem arames, né, nos galhos, que eu vou mostrar para vocês a maneira como eles estão e alguns tipos de poda aqui que nós vamos realizar aqui no nosso Acer. Aqui vocês podem visualizar
que nós temos o arame ainda colocado no galho e que já marcou bastante. Eu vou retirá-lo aqui cortando parte por parte, para que eu não prejudique e tente não danificar a casca, né? Eu já tenho inclusive algumas partes aqui onde o arame já penetrou na casca. Aqui, ó. Essas marcas aqui vão deixar de existir. Eu tenho um broto aqui que está crescendo aqui, ó, de uma forma errada. Ele vai ser eliminado nesse momento. Vou tirar outros também que crescem num local aqui indesejado. Vou tirar algumas protuberâncias aqui que estão também mal posicionadas aqui. E desta forma eu consigo melhorar a disposição desses pequenos galhos aqui. É um galho aí que tem uma grossura bem legal para um primeiro galho aqui do Acer, e que ele já cresceu, já tem uns galhos aqui crescendo nessa posição. Pois eu vou colocar aqui uns arames, eu vou fazer essa pequena poda de seleção para que melhore ainda mais, né, a estrutura aqui do meu galho. Como nesse lado aqui também, tenho arames aqui que estão já marcando. Eu vou eliminá-los agora aqui também e vou fazer uma poda e melhorar a estrutura do nosso Acer, né? Ó, ele um pouco mais, esses galhos já vão ter uma base muito boa aí para que eu consiga, em muitas fases do processo de desenvolvimento dele, agora e daqui para frente, mantê-lo simplesmente através das podas. Eu estou tirando aqui também o arame desse galho aqui da parte de trás, que também está marcando por completo, e dessa forma eu acabei eliminando aqui todos os arames, né, da nossa planta. Bom, esse é o primeiro ponto, né, a eliminação aqui dos arames, que é muito importante, né? Aí vamos ter que fazer uma poda de estrutura, aonde nós vamos eliminar aqui pequenos brotos que crescem para a parte de cima, pequenos brotos, né, que cresceram e se desenvolveram da parte inferior do galho e também aqui da parte superior. Então, essa é a maneira de você começar essa sua classificação aqui dos pequenos galhos aí para formar uma estrutura mais bonita com o passar do tempo. Pronto, aqui, deixa eu tirar esse galinho aqui também, crescendo aqui para cima, estão vendo? Ele sai daqui, tem que ser eliminado. Esse outro aqui também, né? E esse galho aqui como um todo, ele é um pouco mais alto aqui do que esse, mas foi uma opção deixada naquele momento. Eu inclusive agora, como eu tenho já esse galinho aqui mais desenvolvido, esse galho aqui superior, ele vai poder talvez ser eliminado agora nesse momento, né? Ele é importante porque ele preenche um espaço aqui nessa região. Você sempre que está fazendo os trabalhos, né, de poda, de seleção de galhos, você sempre tem que ter em mente o preenchimento dos espaços e a melhor maneira para que você possa colocar esses galhos para que preencham, né? E que possam dar não só o volume, mas também a profundidade aí à sua árvore. Tá ficando muito bom. Eu vou cortar mais esse galinho aqui. Pronto.
Aqui, ó. Outro galho que está crescendo aqui para cima vai ser eliminado também aqui, ó. Assim, dessa forma. Por mais que eles saiam aqui de uma mesma posição, eles já vão ter uma finalidade aqui mais específica, né? O Acer burgerianum, né, normalmente, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, os brotos, né, que se formam aqui, eles saem das gemas que são deixadas, né? Então, como ele tem gemas alternadas, ou seja, existe um par de gemas que crescem nas laterais e existe um par de gemas que crescem para cima e para baixo. Numa situação como essa aqui, nós devemos cortar o broto aqui que está saindo para cima e privilegiarmos este aqui. Então, dessa forma é que nós vamos criando aqui um movimento através da poda. Bom, aqui eu estou passando já os arames, né? Já aramei aqui um galho, depois vou mostrar uns detalhes. Nós aramamos os galhos com pequenos movimentos, né? Porque o próprio tronco aqui sugere que os galhos vão poder ter um pequeno movimento também, para a gente evitar a monotonia, né? Se tivéssemos um tronco, já foi comentado isso aqui para vocês, se tivéssemos um tronco estritamente reto, pois os galhos teriam que ser praticamente retos também. Os galhos devem seguir a harmonia do tronco. Aqui, vamos indo aqui pouco a pouco, né? Aqui. Ó, tiramos os galhos para baixo. Os galhos que saem para dentro das curvas também devem ser eliminados. Vai ser um upgrade aqui no nosso Acer, já que a poda anterior foi relativamente, né, radical, aonde deixamos apenas alguns galhos. Então agora o que precisamos fazer é nos focarmos nesses galhos aí que permaneceram, para que possamos aí aumentar a sua ramificação e a sua beleza. Então aqui, esse galho que são dois galhos que saem muito próximos aqui e que fazem a profundidade dele, pois eu também vou dar uns movimentos suaves aqui para que fiquem mais interessantes, ó. E mais bonitos, né? Aqui, ó. Pronto. Que beleza de Acer, hein? Vou girar aqui, vocês já vão conseguir ver mais ou menos esses galhos aí na posição, ó. E agora vamos seguir adiante, hein? Vamos fazer a aramação nessa parte superior aqui. E aí nós vamos poder ver o resultado final. Eu estou tirando aqui com um alicate côncavo agora algumas pequenas protuberâncias, né? Esse é um momento de fazermos isso, fazer essa seleção aqui desses galhos pequenos, dos galhos aí que vão permanecer para formar aí a estrutura aqui da nossa árvore. Vamos seguir aqui aramando a parte intermediária. Agora tem uns galhos aqui um pouquinho mais grossos, vamos ter que passar, né, um arame um pouquinho mais grosso aqui com cuidado, porque os galhos do Acer, né, eles se rompem aí com uma certa facilidade. Então,
todo cuidado é pouco. Vamos aramar agora, e esses arames aqui, como a árvore não vai ter crescimento, eles vão poder ficar até após a brotação. Então isso vai ser uma maneira desse ácer acabar ficando com os galhos aí, uma ramificação mais fina e mais bonita, né? Aqui, seguimos aqui adiante. Um outro arame aqui um pouquinho mais grosso, que aqui também tem um galho. E aí vai de vocês também terem prática, né, em aramar. Ou seja, eu estou passando o arame aqui em 2 galhos, ó, sem dar uma volta completa no tronco, né? Isso é possível porque eu acabo ancorando o arame em 2 galhos, né, sem passar em volta do tronco, porque sempre que o arame está dando a volta no tronco, existe o risco de esse arame marcar esse tronco. Claro que involuntariamente, mas como o tempo passa e os galhos crescem, o ácer burgeriano é uma excelente espécie, né? Porque ele é mais resistente aí que o ácer palmatum, né? Com relação à questão do clima, e ele tolera aí uns climas um pouquinho mais quentes, né? Não extremamente quentes, mas um pouquinho mais quente, sim, que ele tolera. Olha que estrutura, hein? Isso aqui é trabalho aí de anos, né? Que a gente vai fazendo essa seleção dos galhos, seleção dos brotos, e aqui eu já vou tendo aí o meu ácer aí quase que completamente aramado. Está faltando a parte de cima. Vou passar mais alguns arames e aí vocês já vão conseguir visualizar melhor o formato que ele vai ficar. Um ácer muito bom. Claro que falta muito aí com relação à estrutura, né? Porque a ramificação mesmo, ela vai ser iniciada praticamente a partir de agora, né? Ou seja, nós, nesse primeiro momento, tínhamos aí buscado a formação dos galhos, né? Agora, nós vamos buscar a ramificação. E uma bela ramificação também é uma característica aí de áceres bons, né? Tanto que eles podem e devem ser apreciados também, não somente com folhas, né, mas durante o outono e o inverno, pela estrutura que ele apresenta. Nesse caso aqui, como já temos esse novo líder, né, essa diminuição aí de diâmetro, nós aqui o que fazemos, basicamente, podermos aramar esses galhos já voltados um pouco para a parte superior, porque a partir daqui nós temos que formar o ápice da nossa árvore, né? E o ápice das caducas tem que ter uma boa ramificação. E eu já vou mostrar para vocês aqui o que é que eu acredito que ela vai poder formar aí uma melhor ramificação. Poderia ter deixado sem podar, mas aqui, como estamos exemplificando, nós vamos fazer essas podas e deixar com que esta parte aqui crie muitas ramificações, não só essa parte, como um todo. Aqui já posso mostrar para vocês mais ou menos como ficou o formato aqui da nossa árvore. Temos galhos aqui em todas as posições. O primeiro galho já forte, com um belo início aqui de estruturação. E aqui
a mesma coisa. Temos um fundo, temos um galho aqui bastante forte também para formarmos essa estrutura. E a parte superior já também com muitos galhos, né, novos e já bem posicionados aí para que possamos formar a estrutura e a ramificação da nossa árvore. Bom, estamos aqui com o nosso Acer aqui, um resultado aqui muito satisfatório, com galhos aí muito bem posicionados, sem dúvida nenhuma que vai ser um Acer muito bonito no futuro próximo. Bom, minha gente, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, né? É importante vocês estarem presentes aí para que a gente continue aí produzindo uns conteúdos de qualidade, ok?